onde existe uma produtividade que é muito tóxica, assim que é o nosso mundo atual, onde nós temos muito essa história dos coaches e dos livros de autoajuda que falam na sua cara que se você não alcançou algo, por mais difícil ou fácil que fosse, é porque você não se esforçou bastante. Faltou ali um pouco de esforço para você. E isso tem uma probabilidade altíssima de fazer nós, seres humanos, eu, você aqui, ignorar os nossos sentimentos, principalmente os sentimentos que são considerados negativos. E isso é péssimo, porque tanto eu quanto você não somos só feitos de coisas boas e coisas positivas. Nós temos sim o nosso lado ruim, os nossos defeitos, e temos ali as nossas atitudes, e temos ali os sentimentos que a gente sente dentro de nós, que são negativos muitas vezes, fazem parte da gente, e a gente tem que lidar com isso. É um clichê, já se tornou, depois aí do filme do Divertidamente, e é legal que isso tenha se tornado um clichê, de que para alcançar a felicidade e para ela ser mais assim ainda forte, a gente tem que passar por certas coisas negativas para perceber o valor daquilo e para ter mais maturidade também. Se tem uma coisa que independente ali do seu status ou de quem você é, ou enfim, de toda a questão social da sua vida, papapá, tudo mais, é que todos nós iremos ali ter os nossos sentimentos. E um desses sentimentos, ou vai ser assim, tristeza, sofrimento, raiva, independente. É claro que isso em níveis diferentes. Tem pessoas que vão sentir tristeza pela condição que elas têm, que realmente é muito mais grave, e vão ter outras que provavelmente vão ter tudo e vão sentir tristeza em relação a alguma coisa que nós poderemos olhar e falar: meu Deus, mas a pessoa tá ficando triste por isso? Ah, não acredito num negócio desse. Pelo amor de Deus, tô aqui me ferrando e a pessoa tá triste por causa disso. E ainda assim é uma tristeza. Assim, você vai entender quando eu digo que é legítimo no sentido de que a pessoa está sentindo aquilo. Então, ninguém está livre desse tipo de coisa e por isso nós temos que aprender a lidar com os sentimentos negativos que são muito ignorados hoje em dia. Isso te traz maturidade, principalmente porque você começa a perceber que tudo passa. Isso traz uma maturidade gigantesca. E não só as coisas negativas, como a tristeza, coisas positivas também. A felicidade, o prazer. E quando eu digo isso, você deve estar se perguntando: nossa, mas se tudo passa, então eu nunca vou ser feliz, nunca vou ser plenamente feliz, vai sempre passar? Não é isso que eu quero dizer. Quando eu digo que você não deve ignorar a sua tristeza ou a sua raiva, ou você sente essa felicidade que eu falei que tudo passa, são momentos da vida onde a gente tem essas emoções no ápice, no pico, entendeu? Então, tristeza seria quando acontece uma situação muito, muito ruim, uma situação de término, uma situação de demissão, uma situação de discussão. E de felicidade é quando você ganha, sei lá, um sorteio, quando você ganha uma promoção, quando a pessoa que você está interessado ou interessada mostra esse interesse também, é recíproco. Esses picos, eles passam. Porque imagina comigo, se nós tivéssemos que lidar com as emoções no seu ápice sempre, o ser humano ia ter muita dificuldade de ter ali uma vida cotidiana, de viver em sociedade, de fazer ali as suas tarefas de maneira funcional. Imagina se cada coisinha do seu dia que acontecesse, você sentisse uma tristeza como a que você sentiu quando você perdeu um ente querido, por exemplo, ou quando você terminou, por exemplo. Tudo, você não ia conseguir, porque quando você está nessas situações, você precisa se recuperar, precisa que esse ápice da emoção, ele abaixe, você lide com aquilo, para você conseguir voltar a fazer as suas coisas. Então, quando eu digo que tudo passa, é esse ápice, esse pico da emoção. Porque na maior parte do tempo na sua vida, você vai viver numa espécie de sentimentos e emoções mais estável, por assim dizer. Uma coisa mais normal, sabe aquele dia onde não acontece nenhuma novidade, mas também não acontece nada de ruim, e que foi um dia ok. Você foi lá, trabalhou, fez suas coisinhas, chegou em casa, botou a roupa pra lavar, lavou a louça, ficou ali com seu namorado, namorada, passeou com seu cachorro, e você tá ok, tá legal, entendeu? Essa felicidade plena, no momento que você faz todas essas coisas e já está numa condição que você alcançou as coisas que você quer e você está feliz, essa felicidade, se você for fazendo a manutenção dela, né, com gratidão e tudo mais, ela vai continuar. Aqui eu digo que passa é aquela, nossa, aquela coisa extrema, tal, nossa, que é isso, caramba. Então, é esse tipo de coisa que eu digo. E é essa maturidade que vem para você. De você, quando estiver no momento de muita tristeza ou muita felicidade, enfim, nesse pico que eu falei, você saber valorizar aquilo, não estou falando para você não aproveitar, aproveite ao máximo.
Porque esses momentos são os mais especiais da vida, principalmente os de felicidade, né? Eu não falei dos de tristeza, são os mais especiais, que a gente mais lembra, assim. Mas saiba que aquilo não vai durar para sempre, que você vai seguir num caminho, fazendo suas coisas, e aí talvez alcance um objetivo, venha esse pico. Então, a vida é isso, a gente vai construindo, construindo, construindo para ter esses picos e também coisas que a gente não quer muito que aconteça, né? Que eu falei que trazem a tristeza, também trazem esse pico, esse tipo de coisa. E também para você aprender a lidar com isso. Porque quando eu digo também para você não negar a sua tristeza, não negar esses seus sentimentos, eu não estou falando para você sair expressando tudo, sabe? E eu vou dar um exemplo aqui, porque se você expressar tudo, pode ser que isso te prejudique na vida em sociedade, na vida cotidiana, te traga situações ruins. Por exemplo, quando você está numa situação que você sente raiva, você sente assim, raiva, eu senti vontade de socar a cara da outra pessoa, de arrebentar a outra pessoa, de assim, atacar a outra pessoa, porque você está com muito raiva. Todo mundo já passou por isso. Mas o que você fez? Você se segurou, porque você sabe que aquela não era a atitude certa, você lidou com aquilo. Então é diferente, veja bem. Você aceitar que você está com raiva de uma situação. Meu, isso não me deixa bem, eu sinto raiva disso e eu vou lidar com isso. Então veja bem, você não foi lá, explodiu, atacou a outra pessoa. Você entendeu que você estava com raiva e a situação que te dá raiva é uma situação que você quer mudar, é uma situação que você fica indignado. E aí, ao perceber isso e ao lidar com isso da melhor forma, você consegue até se acalmar um tanto, né? Porque eu falei tudo passa, e aí dá algum jeito, né? Pense em alguma maneira de lidar com aquela situação no futuro para você não passar por aquele estresse e sentir raiva de novo. E a tristeza é da mesma forma. Não negue a sua tristeza. Você pode se sentir triste, você pode tirar um tempo para você e parar de fazer certas coisas, dar uma descansada para lidar com esse sentimento de tristeza que realmente nos paralisa, deixa a gente sem vontade de fazer as coisas. E aí dessa maneira você se conhece melhor, você começa a se perguntar, meu, por que isso me deixa tão triste? É importante mesmo eu ficar triste em relação a isso? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E assim, você vai amadurecendo cada vez mais e mais. E, gente, isso traz uma plenitude no futuro que é maravilhoso. O objetivo aqui é virar um monge budista nesse quesito. Brincadeiras à parte, porque você vai lidar com as coisas de maneira mais calma, de maneira paciente. Você começa a perceber que cada coisa na sua vida tem um tempo. Mesmo as coisas que são muito boas, como eu falei, a felicidade, o prazer, né? Assim, tudo tem um tempo na vida. A tristeza, a angústia, a raiva, tudo aquilo você vai vendo que você vai sentir, você fala, meu, eu vou aceitar isso, que eu sei que vai reverberar em mim, e eu vou seguir fazendo o que eu sei fazer, dando o meu melhor, no sentido de, tipo, me respeitar. E aí você vai percebendo que cada coisa tem o seu tempo e você lida com as situações de maneira muito mais fácil, porque você vai ter mais paciência. E claro, tem casos e casos. Se você está com dificuldade de lidar com esse pico, né, de emoção, e você sente que esse pico de emoção tá lá faz muito tempo e não passou, por exemplo, uma tristeza exacerbada que já faz meses que não passa, e aí como eu falei, você não tem vontade de fazer as coisas, tem dificuldade de fazer as coisas da sua vida, mesmo as cotidianas, né? Isso pode indicar algum certo quadro psicológico, aí eu recomendo que você procure uma terapia, né? Não quer dizer que seja isso, mas um dos quadros que tem esse tipo de coisa é a depressão, né? É um pico de um certo sentimento que traz, né? Uma angústia, traz um vazio, traz uma vontade de não fazer nada, que fica nesse pico, não fica nessa estabilidade, como eu te falei antes, fica num pico meses, e a pessoa vai ver, ela não está conseguindo nem levantar da cama. Então, esse é um caso mais grave, onde você precisa, sim, ter um acompanhamento de um psicólogo, né? Recomendo que, se você não faz terapia, você faça, acho que é bom para todas as pessoas, mas claro, tem gente que consegue conviver sem a terapia e tem gente que realmente precisa, que é como esse caso que eu falei, quando você tem uma depressão severa, grave, por exemplo. Mas esse é o recado de hoje, é isso, aceite seus sentimentos, valorize, lide com isso e vá aprendendo que cada coisa tem seu tempo e que tudo passa e que flui e você vai ver que as coisas vão acontecer de um jeito muito mais natural para você e você vai construindo assim a sua maturidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, valeu e até a próxima.